Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. E nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós continuamos fazendo essa nossa caminhada nesse tempo de Quaresma, aonde nós estamos procurando sempre rever a nossa vida, como eu tenho dito aqui para vocês. Como é que está o meu relacionamento com Deus? E o meu relacionamento com os meus irmãos? E como está o meu relacionamento comigo mesmo? E mais uma vez, a liturgia nos coloca nessa questão da oração. Mais uma vez. Jesus quer mostrar para nós que nós devemos persistir na nossa vida de oração. Não podemos parar de rezar em hipótese nenhuma. E interessante, né? Jesus aqui está dizendo que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele vai nos dar. Mas é assim mesmo? Porque tem muitas pessoas que vêm pedindo, e parece que Deus ele não realiza, não. E aí que as pessoas acabam desistindo da sua vida de oração. Então nós vemos na primeira leitura Esther, que ela se põe agora diante de Deus e começa a pedir a Deus pelo povo. Estava sendo oprimido por um grande ministro que tinha decretado lá junto com o rei que era para matar todo o povo de Israel, todos os judeus. Então ela se põe em oração, ela pede. Veja que ela não está pedindo, fazendo um pedido pessoal. Ela está pedindo para que o povo de Deus não passe por aquela atrocidade de uma morte que iria acontecer com todos. E a oração dela foi ouvida? Foi. A oração de Jesus também foi ouvida quando Jesus estava na cruz. E ele pediu que o Pai perdoasse todos nós. A oração de Jesus foi ouvida? Foi. O Pai perdoou. Então, todas as duas orações, que foi um pedido para o povo, diante de uma situação de calamidade pública, vamos dizer assim, Deus ouviu. O que é que você tem pedido a Deus? Qual o seu pedido? Eu repito, no Evangelho Jesus está dizendo que tudo que pedirdes, o Pai, Ele vai dar. Mas eu coloquei de novo a pergunta e coloco, né? Mas o que é que você tem pedido? O que você pede é real? Porque aqui também vem uma pergunta que o próprio Jesus faz. O vosso Pai que está no céu
nos céus, Ele vai dar coisa ruim para você? Então, aqui tem uma coisa. Pode ser que meu pedido, por não ser ouvido, embora para mim eu esteja achando que seja algo bom, pode ser que não seja bom. Porque muitas vezes nós não sabemos o que pedir e nem como pedir. Até na carta aos Romanos diz, né, que o Espírito ele vem em auxílio às nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que pedir. Mas o que pedir? Bem, eu sempre falo que uma das coisas principais que Jesus ele veio fazer aqui na terra foi nos salvar. Interessante, Jesus ele vem do céu, se torna homem como nós, para que o seu corpo seja entregue na cruz e ele passe por todo tipo de sofrimento, e lá na cruz a coisa que ele pede a Deus é perdoe. E Jesus veio pedir para nós a conversão, a mudança de vida. Muitas vezes nós queremos que Deus ele venha com a mão poderosa dele e destrua, ou sabe lá o que mais em relação a essa ou aquela pessoa, mas nós não pedimos a conversão. Quando se pede a conversão, é bem provável que Deus vai conceder essa graça. Por isso que o Evangelho termina dizendo, né? Aquilo que você desejaria que os outros fizessem a você, faça também você a eles. Você queria que alguém pedisse a Deus para acabar com a tua vida? Para te destruir? E fazer orações para que o outro seja destruído? Ou pedir a conversão dessa ou daquela pessoa, para que ela venha a mudar as suas atitudes, a sua maneira de ser, que ela possa andar de acordo com o Evangelho, com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes a gente vai pedindo coisas materiais, e o que se pede de coisa material não vai salvar ninguém. Mas a conversão salva. A mudança salva. Porque nós não temos outro destino nesse mundo, senão ir para a casa do Pai ou para a casa do diabo. Ou para o céu ou para o inferno. E o que você pede? Quando eu rezo para a minha família, eu não fico pedindo muito para a minha família, que Deus dê isso para eles, que Deus dê prosperidade para eles. Eu não peço isso, não. Eu peço que minha mãe morra santamente, que os meus irmãos morram santamente. Porque eu sei que as outras coisas, Deus poderá dar. E Deus dá. Penso que de fome eles não vão morrer. Mas e se morrer? Que pelo menos se salve. Que não se perca nenhum dos seus. Às vezes eu vejo os pais numa preocupação tão grande com os filhos. E deve se preocupar mesmo. Mas vocês que são pais que estão aqui, vocês têm se preocupado com a salvação do seu filho, dos seus filhos? Ou você tem pedido apenas uma faculdade para ele, que ele tenha uma boa esposa? Eu não estou dizendo que não é para pedir, pode pedir isso aí também, mas você tem pedido pela salvação do seu filho, dos seus filhos,
Quando você se dobra, quando você dobra o joelho ali, os joelhos diante de Deus, quando você entra numa igreja, você pede, você que é casado, você pede para que a sua esposa se salve no último momento. Porque nós temos uma mania de canonizar todo mundo, né? Hoje todo mundo está salvo. Tem alguém que não esteja? Como eu falo aqui todos os dias para vocês, a pessoa morreu e já está dizendo que está no céu. E hoje se diz que a pessoa está salva só porque fez isso e fez aquilo. A salvação da pessoa não está relacionada ao que ela faz, não. Porque quem faz é Deus. Agora só tem uma coisa que Deus não pode fazer, e que está nas nossas mãos, é colocar a nossa vida na mão dele e dizer: Senhor, eu quero mudar de vida. Enquanto você não disser isso, Deus não vai fazer. Eu vou repetir de novo. Se você não pedir pela sua salvação e você não quiser mudar de vida, Deus não vai mudar. Porque Ele mesmo disse lá no livro do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entro. Se, olha o condicional, se abrirdes, eu entro. Se não abrir, Ele não vai entrar. E tudo vai ser decidido no momento final. Então eu repito, por mais que meu pai poderia ter se aparentado muito bonzinho, mas eu sei que meu pai era pecador e eu tinha que rezar pela salvação dele. Eu não posso avaliar que a minha mãe é santa por isso e por aquilo, porque e se o coração da minha mãe for um coração amargurado que não perdoa, faz o bem sim, mas amargurado e não perdoa, que faz o mal para o outro, que manipula, de que adianta ter feito grandes obras e tantas coisas grandes e maravilhosas, mas morreu com o coração longe do Senhor. Então, no dia de hoje, eu quero pedir para cada um de vocês, revejam o que você anda pedindo, revejam o que você anda fazendo, o que vocês andam fazendo, o que se faz por trás, o que se faz pela frente, porque a qualquer momento Deus poderá nos chamar. E se eu não tiver levado uma vida segundo o Evangelho, aí vai ser difícil. Por isso que eu vivo pedindo para o pessoal: rezem pela minha conversão. O pessoal pensa que eu estou brincando, eu estou falando sério. Rezem pela minha conversão. Não peçam para mim saúde não precisa não. Eu vou no médico, os médicos vão dar remédio, hoje tem que fazer caminhada, isso aqui a gente vai se virando, né? Isso aqui a gente se vira. Mas rezem pela minha conversão, pela minha mudança de vida, porque eu sei que eu não sou fácil. Tem duas pessoas que me conhecem, eu e Deus. Nem as pessoas que estão em volta me conhecem direito, e jamais vão me conhecer, porque eu posso me aparentar bonitinho diante de vocês, mas por trás eu posso estar aprontando muita coisa errada, fazendo muita coisa errada. E Deus sabe o que eu faço. Por isso, meus irmãos, rezem pela minha que eu rezo pela sua. Eu não vou pedir carro para vocês, não. Não vou pedir casa para você. E não vou pedir saúde para você. Se virem quanto a isso. Agora, estou pedindo hoje que no dia que você morrer, estiver à beira da morte e eu estiver, que nós, pelo menos naquele momento,
por não termos feito o que deveria ter feito antes, que pelo menos naquele momento venha aquela revisão de vida toda na cabeça e diga: meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? Vou terminar contando uma história que eu vivi quando eu estava lá em São Gonçalo dos Campos, nos meus primeiros anos de padre. Aí o Monsenhor Hermenegildo, eu já contei isso, mas vou contar de novo, para os que não sabem. O Monsenhor Hermenegildo, pároco lá de São Gonçalo dos Campos, um italiano, já bem velho. Um dia ele falou assim para mim: olha, Padre José Augusto, no começo, do meu sacerdócio, ele estava me ensinando, me dando experiência. Ele dizia: olha, os velhos não têm pecado, pode ficar tranquilo. Eu disse: mas como, Monsenhor? Os velhos não têm pecado? Ele disse: não tem pecado os velhos. Mas ele falou, mas mesmo assim eu fiquei desacreditado no que ele estava falando. Aí de repente, passados uns dias, uma senhora velha, estando na casa dela, não podendo ir lá na igreja, ela me pediu para que eu fosse atendê-la. E eu atendendo confissão, cada igreja também, Eu disse: depois eu vou. Ficou no meu inconsciente, velho não tem pecado, deixa para depois. Mas eu fui. Quando eu cheguei lá, mas por que ele dizia que velho não tem pecado? Porque isso é uma coisa que nós sacerdotes vivemos. Você vê aqueles velhinhos, eles ficam na fila, horas e horas na fila, e quando chega lá eles vão dizer: eu não tenho pecado. É por isso que ele estava dizendo que velho não tem pecado. Aí você começa a puxar tudo quanto é jeito para não. Você já mentiu? Nunca, meu filho, na minha vida. Você teve um pensamento ruim? Nunca, meu filho. Então por que você veio se confessar? Porque eu sou pecador. Aí chega um momento que você dá uma absolvição assim, para ir tranquilo, vai revendo sua vida. Então, voltando à senhora. Quando eu chego lá na casa dessa mulher, era uma idosa. E ela disse assim: padre, eu fui fazer uma cirurgia. E quando eu estava indo para a mesa de cirurgia, na minha cabeça veio toda a minha vida, padre. E eu fui vendo quantas coisas erradas eu fui fazendo no decorrer da minha vida, e as pessoas dizendo que eu era boa e santa por aquilo que eu fazia, mas o pessoal não sabia o que eu fazia por trás. E a mulher começou a falar os pecados dela, tudo pecado mortal. E as pessoas a tinham como uma santa. Absolvi, dei unção dos enfermos. Passado alguns dias, a senhora morreu. Deus deu a última chance, nos últimos momentos, nos últimos dias da vida dela, para ela revisar a vida, e ela revisou. E ela deu sorte de procurar o sacerdote, para o sacerdote ir. Então rezem pela minha, que eu rezo pela sua. Porque dentro de nós existe um grande mistério. Pode ser que nós estejamos pensando que nós estamos fazendo coisa certa, e no fundo nós estamos fazendo coisa errada. E que Deus nos dê a graça de uma morte santa. CançãoNovaPlay.com. Assine já!